Fala torcedor do Verdão, Gerson no Palmeiras. O meia chegaria para disputar espaço em um meio-campo poderoso, que hoje já conta com Andréas Pereira, Aníbal Moreno, Emiliano Martínez e Lucas Evangelista, que ainda se recupera de cirurgia na coxa. A ideia é que a chegada de Gerson aumente as opções de Abel Ferreira, dando ainda mais força e versatilidade ao setor central do Verdão. E aí, torcedor, você acha que o Gerson teria vaga nesse meio do Palmeiras? E agora a gente vai falar do Palmeiras, que joga sábado, inclusive, 7 horas da noite. Palmeiras, o time da virada. E a gente fez uma matéria sobre isso com o Renato Peters. O Palmeiras é o time da virada. Da virada. Todo palmeirense sabe disso. Ninguém virou mais jogos na temporada do que o time. Editor, põe na tela as viradas do Verdão. E eu vou falar devagar para você poder prestar bem atenção. Foram 7 vezes. Se quiser, tira foto com o celular para guardar e mandar para os rivais. A última vitória de vira-vira tá fresquinha na memória, né? Estamos até ficando mal acostumados, né? Essas viradas têm muito o dedo de um cara que veio de longe. O Abel, ele veio mandado por Deus para treinar o time do Palmeiras. É mesmo? Você acredita? É uma missão bíblica do Abel? Sim. Nem tanto, né, amigão? Eu quis dizer que veio de Portugal, do outro lado do oceano. Eu acredito muito na força do elenco e no trabalho do Abel Ferreira. Nunca critiquei. O Abel tem sempre um, Abel é crédito, até quando ele respirar. mas ele tem sempre um Temos um plano. plano. Ah, isso é verdade. O Abel sempre tem um plano. No intervalo contra o São Paulo, Abel deu o caminho. 2-0 para eles. Agora 0-0, vamos começar a segunda parte. Um golo de cada vez. E nós precisamos de entrar com calma e fazer um golo só. Para entrar no jogo outra vez. E depois, se Deus quiser, ir à procura do segundo com calma. Numa das maiores viradas da história do Palmeiras, 2023, Botafogo 3-0. Jogo perdido? Temos um plano. Queria dar todo o mérito para a equipe e também para o nosso professor, que hoje, mais uma vez, fez a diferença dentro do vestiário e nos motivou no momento que era difícil de se motivar. E como funcionou? O fim da partida nenhum palmeirense esquece. A gente chegou pro intervalo do jogo abatido, porque não é normal você tomar 3 gols no primeiro tempo. E ele chegou e falou pra gente: eu tenho certeza que pior do que isso vocês não vão fazer. Agora vamos ganhar o segundo. Abel sempre tem um Temos um plano. Plano. Você aprendeu. O plano da vez é vencer o Juventude e se distanciar do Flamengo na ponta da tabela. 8, 9 sem titular, mas o Abel sempre tem um plano. Palmeiras, o líder do Campeonato Brasileiro, faz jogo atrasado com o Juventude no meio da data FIFA. Porém, a equipe do Abel Ferreira está muito desfalcada. Semana de data FIFA para alguns é sinônimo de pausa, mas para o Palmeiras é a chance de abrir vantagem na liderança. Na última rodada, o Verdão assumiu o topo depois de vencer o São Paulo de virada no Morumbi por 3-2. Contou com a derrota do Flamengo para o Bahia. A influência da dirigente no cenário do futebol mundial. Bom, a internet é um canhão, né? Uma loucura! Então, o torcedor falou, Gerson no Palmeiras seria uma boa, Leila, vamos contratar. E o Gerson curtiu. Vem ser feliz, Gerson. olha só, ó. Leila Pereira, já posso ir buscar ele no aeroporto? Pergunta o torcedor. E aí o Gerson, aqui oficial, perfil dele mesmo, curtiu, gostou, hein? Todo mundo sabe que o Gerson não se adaptou ao futebol russo, até foi uma decisão precipitada, rápida, não é? A saída dele do Flamengo. E as notícias que chegam é que ele não está feliz, outra cultura, tudo muito diferente. Então, já pensou Andréas Pereira e Gerson, hein, Ronaldão? Quem segura? Mas aí que a gente fala o seguinte, um erro de planejamento de carreira. O desespero agora, né? É porque, pô, não é possível. Você tá no Flamengo. Aonde, Cicinho? Você tá no Flamengo. Você tá desesperado. Deixa eu voltar. Mas, Cicinho, você tá no Flamengo, ganhando uma bala. Aí você vai pra um time... Seleção.
Seleção brasileira, Flamengo. Aí você vai pra um time, todo mundo falando, pô, não vai, velho, não vai. Aí apareceu outro caminhão pra ele, que aí ele poderia ter ido, que aí era pelo Cascais, no Catar, né? Chegou um outro caminhão carregado pra ele. Aí se o staff dele fala pra ele, ó, vamos lá pro Catar, Bibeiro, vamos ganhar dinheiro, depois nós voltamos pro Palmeiras, voltamos pro Flamengo, pro Corinthians, pro São Paulo. Aí é um planejamento, mas a gente viu que eles jogaram o planejamento fora. Pensaram só no dinheiro e deixaram o menino no aeroporto. Você já ouviu falar naquela história, negócio de ocasião? Você não tá pensando em comprar nada, mas de repente aparece uma boa oportunidade. Não é essa a visão que o Palmeiras tem que ter quando um jogador como o Gerson, de repente, sinaliza que gostaria de voltar ao Brasil? Não tenha dúvida, Renato. Principalmente a qualidade técnica que ele tem. Imagina, igual você falou, a dupla, né? Ele e o Andrés ali no meio. Um jogador que todo mundo já conhece e, de repente, pensando num futuro retornar à seleção brasileira jogando no Palmeiras. Então, eu entendo assim, é claro que é muita... ele tava no Flamengo, velho. Sabe, aquela especulação toda. Agora, com certeza, pensando assim, ele tem o interesse realmente de jogar nos maiores clubes do Brasil e o melhor clube que hoje que a gente tem no Brasil, que é o Palmeiras. Olha a estrutura que o Palmeiras dá. Olha a entrevista. Ele estava no time campeão que mundial. O Andrés deu falando da estrutura do Palmeiras, que ele nunca viu nem na Europa. Você imagina o Gerson chegando lá, vendo aquela estrutura, desempenhando um bom futebol. Cicinho, já pensou no negócio aqui? A briga é grande entre Leila, BAP, não é? Aí, de repente, como explica pra torcida do Flamengo se Gerson e Andréas Pereira jogarem juntos no Palmeiras e não no Mengão? Mas eu acredito que não venha. Eu acredito que não. Se ele voltar pro Brasil... Não seca, vai ficar com medo. Ele vai voltar pro Flamengo. Eu medo não. Tá secando. Eu simplesmente tô vendo o desespero. Eu simplesmente tô vendo o desespero do Gerson. Só uma publicação, ele já curte. Olha, desespero vir pro Palmeiras? Você tá de brincadeira, senhor. Até porque o dinheiro que ele foi ganhar lá, ele vai ter que abrir mão de alguma coisa pra vir jogar aqui no Brasil. Entendeu? Então, se ele foi por dinheiro, vai ter que engolir o contrato até o final, meu irmão. Porque senão, se voltar pra cá, de nada vale. Porque vai ter que abrir mão, vai ganhar bem menos. Qualquer time aqui no Brasil. Então, assim, o Gerson se encaixaria em qualquer time, principalmente no São Paulo. Não, isso aí você tá sonhando, irmão. Mas provavelmente ele foi pra Rússia, não tem outro motivo a não ser dinheiro. Mas se fosse dinheiro mesmo, ele ia pro Catar. Porque não é o melhor lugar para você ter visibilidade. Tudo bem que o Luiz Henrique até foi lembrado, não é, pelo Ancelotti, porque o Luiz Henrique, bom, o que ele fez, é que parece que faz muito tempo, mas o Botafogo foi campeão ano passado. Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. E ele e o Almado, que jogaram, o que foi aquele time, não é? Então, não sei, né, gente? Vamos aguardar. Eu prefiro só observar. Vai que cola, né? O Palmeiras começou uma conversa para contratar o meio-campista. Ele está no Zenit da Rússia. Ele não se adaptou muito ao futebol russo. E ele mostrou interesse de voltar do Brasil, principalmente para recuperar um espaço na seleção brasileira. Desde que ele foi para lá, ele não foi mais convocado. Agora, o Zenit quer recuperar o dinheiro que investiu nele, mais ou menos 25 milhões de euros, 155 milhões de reais e a multa rescisória que ele pagou para tirar o Gerson do Flamengo. E aí, Massa, vale a pena? Ele vai disputar a posição... Olha, eu diria para o Zenit o seguinte... Não, joga os dois, um lado a lado. Eu diria para o Zenit o seguinte, eu pago 26 milhões de euros, o senhor fica com o pai dele aí, na Rússia, tá bom? Tá, porque esse é um problema, esse é um, né? Certo, Juca? Fechou? Então, assim, é impressionante o que o Gerson fez com a carreira dele. É tudo para ser o ídolo no Flamengo. Eu não entendo, as pessoas, os jogadores, acho que eles não têm consciência que esta carreira de 12, 13, 14 anos vai acabar. O Gerson fazendo carreira no Flamengo, indo à seleção, disputando Copa ou não, ele vai ser reconhecido sempre como um ídolo e vai poder participar da gestão do Flamengo. Ele vai ter a marca dele, Gerson, atrelada ao Flamengo, com títulos que conquistou e ganhando uma grana danada, né? Então, assim, eu tenho dificuldade, quer dizer, eu entendo, porque entendo que o pai do Gerson, a gente ficou até sabendo que os caras gastaram mais dinheiro que podiam, que eles conseguem, né? Então, assim, falta também ali educação financeira, né? Educação
social, cultural, para o jogador entender que a carreira dele não vai durar para sempre, né? Nem todos são como é o William Capita, né? O William é um baita exemplo para os jogadores de futebol. Ele parou de jogar, estudou, abriu uma empresa e ele ajuda jogadores de futebol a investir o dinheiro. Cara, olha que coisa maravilhosa, exemplos maravilhosos, nós temos bons exemplos, não é? Agora, não dá agora jogar a bola, pode vir, filho, tô feliz da vida, que é isso, fiote? Gerson e Andréas, que é isso? Aí nós vamos ganhar do Coringão uma vez na vida, ano que vem. Olá, Isso é mais difícil. Isso é mais difícil. Também não ponha ao Gerson tamanha responsabilidade. Exagera, né, Juca? Isso é uma questão para super-homem, já não é para o Gerson. Agora, eu assino o que o Mancini disse embaixo. O pai dele jogou de bandido contra ele ao incentivar que ele fosse fazer essa aventura na Rússia e desaparecer do cenário do futebol mundial, né? Num país que está banido do futebol, injustamente, ou justamente banido, mas injustamente quando a gente vê que Israel não está e a Rússia está. Mas, enfim, seria uma baita de uma contratação e acho que é o momento ideal, porque Dona Leila deve estar louquinha para falar para o BAP, olha, o menino veio jogar aqui. E aproveitando o fato de que o Lucas Evangelista, né, vai ter uma longa permanência no estaleiro, eu acho que eu não sei a origem dessa expressão, tá, Domi? Mas é a sopa no mel. Ô, Juca, eu acho que deve ser você já imaginou? Você já imaginou na apresentação do Gerson, posta, a Leila vem a público e fala assim, não comprei a Netflix, mas comprei o Gerson. A gente vai tirar os jogos da Libertadores, tá? Então, eu vou fazer aqui também, vou tentar ajudar. Quantos pontos Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro vão fazer tirando os jogos da Libertadores? Então, Soler e Léo, vocês podem falar. Palmeiras e Juventude, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, certo? Começo com você, Gustavo Soler. Contra o Juventude, 3 pontos. Flamengo e Botafogo. Não, calma aí, vai no Palmeiras primeiro. Tá. Palmeiras, então vamos lá. Deixa eu marcar aqui, senão me perco. Palmeiras Juventude, 3 pontos. Palmeiras Red Bull, 3 pontos. 6. Flamengo e Palmeiras, 1 ponto. 7. Cruzeiro e... Palmeiras e Cruzeiro. Isso. 1 ponto, vai. Jogo difícil. 8. E outro... lá no Jacone. 3 pontos, igual ano passado, vai ser jogo maluco. Palmeiras e Santos, 3 pontos. Palmeiras e Mirassol, 3 pontos. Vai recuperar o que perdeu aqui. Então são 17, é isso? 17 pontos do Gustavo Soler em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. De 21, o Palmeiras conquista 17. Léo, vamos lá. Palmeiras, fala aí. Eu vou muito na linha do Soler, mas eu acho que contra o Mirassol, o Palmeiras empata. Jogo difícil, não sei porquê, mas um feeling de empate. Mas eu acho que o Palmeiras vence o Juventude, vence o Bragantino. 6. Empata com o Flamengo, 7. empata com o Cruzeiro. 8. Vence Juventude e Santos, empata com o Mirassol. 11, 14, 15. Léo, 15 pontos. Beleza. Vamos lá. Flamengo, Gustavo Soler. Flamengo, Botafogo e Flamengo lá no Newton Santos. Flamengo. 3 pontos, é isso? Contra o Botafogo? Isso. 3 pontos. 1 com o Palmeiras, 4, certo? Isso. Flamengo e Fortaleza lá em Fortaleza. Faz 3 pontos. 7. Contra o Sport faz 3 pontos também. 10. Contra o São Paulo também. 13. E, cara, o Flamengo gosta de se atrapalhar contra o Santos, né? 1 ponto. Mas é em casa. 14. Ano passado também foi, eles perderam. E o Santos caiu. Ano retrasado, né? Tomaram um golaço do Joaquim. O Soler deu 14. Por sinal, foi o jogo do início da investigação do Bruno Henrique. O cartão amarelo que ele toma e depois ele é expulso. É o jogo que o Flamengo perde para o Santos.
Perfeito. Léo Barbieri, repórter do nosso Palestra, uma das maiores revelações do jornalismo brasileiro, esportivo e, quiçá, quando ele tiver oportunidade, de outras editorias. Vamos lá. Flamengo e Botafogo, vai nessa aí que eu estou anotando. Empate. Empate contra o Palmeiras. 2. Vitória contra o Fortaleza. 5. Vitória contra o Sport. Empate contra o São Paulo. E aí, fazendo uma previsão aqui, teremos Flamengo e São Paulo, arbitragem de Ramon Abate-Abel, para felicidade de ambos. E vitória contra o Santos. 12 pontos. Então, o Léo deu 12 pontos para o Flamengo, certo? Bom, se acontecer o que vocês estão dizendo, a chance do Palmeiras ser campeão brasileiro é muito grande, porque segundo o Soler, o Palmeiras faria 17 pontos, o Flamengo 14, né? E segundo o Léo, o Palmeiras fará 15 pontos e o Flamengo 12. Então a diferença aumentaria até as rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Bom, ainda temos tempo, graças a Deus. Você que está vendo a gente, me conta aí quantos pontos Palmeiras e Flamengo vão fazer. Cadê? Entendeu? Vamos nessa aí, deixa aqui, por favor. Deixa o like, se inscreva no canal. Afinal, o Malvadão é o favorito ao título do Campeonato Brasileiro ou não é mais? O que está acontecendo com o Flamengo nos últimos 5 jogos, só uma vitória, né? Por que será que o Palmeiras é o líder do segundo turno? Vamos lá, são temas para serem discutidos em outras oportunidades também, certo? Tem o Cruzeiro, gente. Vamos fazer. Oi, fala aqui. Só aproveitando, perdão, falar, só voltando nesses jogos Palmeiras e Flamengo, como eu falei mais cedo, uma projeção muito otimista para o palmeirense, mas que pode acontecer, não é maluquice. O Palmeiras vencendo Juventude e Bragantino e o Flamengo tropeçar no clássico contra o Botafogo, que não é uma maluquice, jogando no Newton Santos, o Palmeiras chegaria para o jogo contra o Flamengo com 6 pontos de vantagem. E aí poderia negociar, vamos dizer assim... Mais 3 vitórias a mais, né? Poderia negociar um empate contra o Flamengo e nessa maluquice de Libertadores no meio do caminho, também um empate contra o Cruzeiro. Então, esses 2 jogos contra Bragantino e Juventude, e principalmente também Flamengo e Botafogo, podem ser muito decisivos para o planejamento do Palmeiras, pensando em Brasileiro e Libertadores, né? Pois é, o Flamengo vai ter, depois do Palmeiras, o Racing em casa, o Fortaleza fora, né? Ixi, vai dar uma viajada aí. Depois do Fortaleza em casa, aí a molezinha, né? O Sport. Depois do Racing fora, depois do Racing tem o Sport, molezinha em campo. Vamos fazer do Cruzeiro, vai, para não ficar estranho, porque está na tela do Cruzeiro também. Cruzeiro e Galo, Gustavo Soler. Acho que o Cruzeiro enfia uns 4 no Galo do São Paulo. Ô, louco, 3 pontos. Vai, Léo, Cruzeiro e Galo. Cruzeiro também. 3 pontos. Fortaleza, em casa, Cruzeiro e Fortaleza. Ganha também, 3 também. Eu aposto no empate. E aí eu vou desempatar. Em casa vai ganhar o Cruzeiro. Então, 6 pontos por enquanto. Cruzeiro e Palmeiras, o Léo deu empate e o Soler também, né? Empate, certo? 7 pontos o Cruzeiro. Cruzeiro e Vitória em casa. Cheirinho de zebra. Vou de empate. Empate, 7 pontos. E Cruzeiro e Grêmio, fora de casa, Léo? Aliás, Léo, você não votou, né? Cruzeiro contra o Vitória, eu acho que é a vitória do Cruzeiro. Certo. Eu vou com você, vitória do Cruzeiro. São 10 pontos. E contra o Grêmio? Vitória do Grêmio. Vitória do Grêmio. 13 e Fluminense em casa? Empate. Então o Cruzeiro faria 16 pontos, que também não ia ajudar em nada a conquistar o título do Campeonato Brasileiro, tá bom? Queridos, alguma coisa especial para o jogo da Libertadores, para a gente pensar um pouco na glória eterna, já que faltam 2 minutos para o programa terminar. O que vocês sentiram de cheiro aí para esse jogo contra a LDU lá nas alturas, logo depois do confronto contra o Flamengo? Pode ir, Léo, vai lá.
como eu falei, sendo repetitivo, acho que muito desse planejamento vai ser de acordo com o que essas 2 rodadas vão dizer. Se vai ser 2 vitórias do Palmeiras. É claro que o Palmeiras pensa jogo a jogo, mas não tem como não pensar na questão da Libertadores. Mas eu acho que o jogo contra a LDU, o mais difícil não é a LDU, é a altitude. Acho que isso é a grande questão do confronto. Mas o Palmeiras vem fazendo bons jogos na altitude recentemente, contra Del Valle, Bolívar. Sempre que o jogo com o time titular, o Palmeiras acabou vencendo, né? Tirando quando jogou com reservas, o Palmeiras acabou perdendo aquele jogo contra o Bolívar. Então, acho que não tem muito segredo. O Palmeiras fez por merecer nesse momento estar nessa condição, e esses próximos jogos vão ser decisivos, pensando também nesse jogo contra a LDU e tudo que vai acontecer. Tem um técnico brasileiro, né? A LDU, Thiago Nunes, conhece o Palmeiras, mas acho que, pensando em favoritismo, se eu fosse apostar umas fichinhas ali, era 70-30 para o Palmeiras, ou até um pouquinho mais. E aí, Solé? Para esse jogo contra a LDU, o que o Léo falou, né, sobre a possibilidade do Palmeiras chegar até com 6 pontos de vantagem para o Flamengo, caso isso aconteça, eu acho que o Palmeiras vai travar o jogo contra o Flamengo, vai ser um jogo horroroso. O Palmeiras vai fazer o jogo mais feio possível para, pelo menos, segurar um empate e tentar não desgastar o time inteiro, para, na altitude, o que eu tenho percebido da LDU o time da LDU se cansa no segundo tempo, mesmo na altitude. Tomou pressão do São Paulo, tomou pressão do Botafogo, quase perdeu, né, para o Botafogo jogando na altitude, conseguiu reverter no Newton Santos. Então, acho que o Palmeiras lá no primeiro tempo vai também tentar segurar, tentar cansar o adversário, porque no segundo tempo a LDU cai muito de produção, mesmo jogando na altitude. Então, eu vejo contra o Flamengo um jogo horroroso, e contra a LDU na altitude, segundo tempo, o Palmeiras vai matar o jogo. Muito bem, meus caros. Leonardo Barbieri, repórter do nosso Palestra, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Jogadores como Andreas Pereira, Vitor Roque e entre outros nomes chegaram nesta temporada de 2025 ao Alviverde Imponente e estão praticando um futebol de alto nível. Entretanto, um dos atletas que chegaram para 2025 não conseguiu atuar por muito tempo. Paulinho, apesar de já ter chegado lesionado, conseguiu ser muito decisivo, sobretudo no Mundial de Clubes. Agora, Paulinho se recupera de uma lesão de estresse. A recuperação do atleta se dá desde a eliminação do Palmeiras contra o Chelsea no Mundial de Clubes, e a pretensão de retorno era para a próxima temporada. Apesar disso, a recuperação vem sendo muito boa e, se tudo continuar correndo como está, o atleta estará disponível no banco de reservas em uma eventual final de Libertadores da América. Paulinho já provou o seu valor para Abel Ferreira e tem sido decisivo. Porém, a grande fase de Vitor Roque e Flaco Lopes pode fazer o treinador mudá-lo de função ou ficar no banco. Em um primeiro momento, Paulinho ficará no banco, porém tem plenas condições de ser titular após se recuperar totalmente e readquirir seu ritmo de jogo. Bicampeão brasileiro em 2022 e 2023, Abel Ferreira voltou a colocar o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro de 2025, reafirmando seu domínio em território nacional. À frente de uma comissão técnica multidisciplinar, o português construiu uma estrutura sólida, capaz de sustentar o sucesso por anos. Em meio a polêmicas, mudanças no futebol e elencos reformulados, a combinação entre método, adaptação e gestão profissional mantém o Verdão sempre competitivo, um feito raro no instável cenário do futebol brasileiro. Desde sua estreia no comando do Palmeiras, em 5 de novembro de 2020, já se passaram 1.797 dias. O número, impressionante por si só, torna-se ainda mais simbólico quando colocado em perspectiva. Abel Ferreira tem mais tempo de trabalho no clube do que a soma de 16 dos 19 técnicos da Série A. Em um país conhecido por demitir treinadores a cada tropeço, a longevidade do português é praticamente um ponto fora da curva. Para se ter ideia da disparidade, os 16 técnicos que estão há menos de um ano em seus cargos somam juntos 1.677 dias, ou seja, 120 dias a menos do que Abel Ferreira.
Em termos simples, o português tem 4 meses a mais de comando do que todos esses profissionais somados. O contraste mostra não apenas a confiança da diretoria alviverde, mas também o quanto o trabalho contínuo é capaz de gerar resultados duradouros. Enquanto Abel mantém sua rotina de treinamentos e ajustes finos no Palmeiras, outros clubes lidam com a instabilidade. O técnico Daniel Paulista, por exemplo, levou 32 dias para estrear pelo Sport, já que o jogo da 10ª rodada, contra o Flamengo, foi adiado por conta do Mundial de Clubes. Nesse período, o clube entrou em férias, retomou os treinos e só depois o treinador pôde efetivamente começar seu trabalho. O mesmo cenário se repetiu com Hernan Crespo, anunciado pelo São Paulo durante a pausa para o Mundial de Clubes. O argentino precisou esperar 25 dias até comandar seu primeiro jogo, pois o elenco tricolor passou por férias e uma nova preparação física antes do retorno às competições. Esse tipo de interrupção é comum no Brasil e ajuda a entender o quão incomum é o tempo contínuo de Abel no Verdão. E for considerada a data do anúncio oficial de cada técnico, os 16 treinadores de Atlético MG, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Santos, São Paulo, Sport, Vasco e Vitória completaram 1.798 dias no total, o mesmo número que Abel tinha até ontem. A diferença, porém, é que o português atingiu essa marca sozinho, o que reforça o contraste entre o projeto do Palmeiras e a volatilidade dos demais clubes da elite. Para fechar o comparativo, os técnicos de Bahia, Ceará e Flamengo, juntos, somam 1.588 dias no cargo desde o anúncio de cada um, ainda menos que o português. Assim, o tempo de Abel Ferreira no Palmeiras não é apenas uma demonstração de estabilidade, mas um símbolo de um modelo de gestão raro no futebol brasileiro. Num ambiente onde resultados imediatos são prioridade, o português transformou continuidade em sinônimo de conquista.